Bom, meu nome é Denise, né? Eu falo toda semana aqui sobre os livros e hoje eu vou falar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, e aí os versículos de 1 a 7. O que fala nesse capítulo? Ele fala que a gente não pode colocar a candeia embaixo do alqueire. Quando a gente ouve isso, pra gente não faz muito sentido, né? Por quê? Porque são coisas que palavras que a gente não usa mais. Então, o que é uma candeia, né? Hoje a gente põe a mão na tomada, acende a luz. Então a gente não sabe o que é uma candeia. Então uma candeia é na época em que Jesus veio e os discípulos então contaram, né? Pegaram as histórias que ele contaram e anotaram. Eram como se fosse uma vasilha, uma lâmpada, aonde se colocava uma vela ou óleo e acendia. Então tinha a luz no ambiente. E o que é o alqueire? Que também hoje alqueire a gente entende por metro de terreno, né? Mas não era isso naquela época. O que era o alqueire naquela época? Ele era um cesto. Vamos pensar como se fosse um balde, tá? E nesse balde as pessoas colocavam ou sementes que elas precisavam carregar, ou óleo para guardar, o óleo de oliva, né? Que é o que a gente hoje chama de azeite, e que era o que eles guardavam tanto para utilizar para a cozinha, como para utilizar para acender o candeeiro. Então, o porquê que ele fala isso, né, através de uma parábola, e aí em seguida os discípulos perguntam para ele: mas por que, mestre, você fala em parábolas? E aí ele começa então toda uma explicação. Então, primeiro, né, por que a gente não pode colocar a candeia embaixo do alqueire? Porque a gente vai deixar de iluminar o ambiente. Ela vai ficar escondida, é como se a gente colocasse numa lâmpada um balde de ponta cabeça. Vai apagar tudo. E aí a gente não vai ter luz no ambiente. Então, o primeiro significado é a luz. E essa luz é do quê? Não é só a luz do ambiente aonde a gente está, mas é a luz que todos nós emanamos, né? Todos nós temos luz dentro de nós. Quanto mais a gente estuda, quanto a gente mais fica em oração, maior vai se tornando essa nossa luz. E essa luz pode ser utilizada para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente pode, lógico, iluminar as pessoas da nossa família, os nossos amigos, as pessoas que frequentam a nossa casa, com essa luz de Jesus, né? A gente carrega essa luz no nosso coração. E quanto mais a gente trabalhar pelo amor de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. É fácil da gente falar, difícil da gente fazer, né? Por quê? Porque a gente tem que amar aquela pessoa que às vezes contraria as nossas vontades, aquela pessoa que está perto da gente. Às vezes é mais difícil ainda do que amar fora de casa, né? Que o fora de casa a gente vai lá no trabalho, aguenta um pouquinho, a gente vai aqui, aguenta um pouquinho, mas o todo dia, o de casa, às vezes é difícil a gente demonstrar esse nosso amor. Mas é esse amor que a gente vai fazendo crescer dentro da gente. Quanto mais a gente estuda, né, e segue Jesus, é que ilumina os ambientes. É óbvio, gente, que não é porque a gente está lá iluminado, fazendo oração, como a gente comentou, né? Domingos comentou hoje aqui, né? A gente faz uma oração, a gente não precisa ir para lugar nenhum para fazer oração, não é precisa vir aqui exatamente para a gente estar fazendo uma oração. A gente pode fazer uma oração na nossa casa, no nosso trabalho, durante o dia, a hora que a gente está lá com raiva, né? Vai fazer alguma coisa, não dá certo. Em vez de a gente ficar com raiva, xingando, se a gente conseguir parar e fazer uma oração, é muito melhor. Por quê? Porque a gente vai trazer a calma e a tranquilidade para a gente, e isso vai espalhar ao nosso redor. Então, quando ele fala nossa luz se
ao nosso redor não é exatamente a luz da lâmpada, né? Mas é essa nossa capacidade de semear coisas boas às pessoas que estão próximas da gente. E a gente vai fazer isso, sempre tentar fazer isso, fazendo essas orações. Não precisa ser nada complicado, né? É conectar com seu anjo da guarda, né? Conectar com Jesus. Jesus, estou passando por essa dificuldade, eu preciso melhorar. Como que eu faço? Me ajuda, me dá força, me dá coragem para enfrentar, né? É ter fé. Então tudo isso vai ajudar nessa parte que é a nossa luz, que a gente pode distribuir para as pessoas ao nosso redor. Não estou dizendo que seja fácil, nem para vocês, nem para mim, mas é uma coisa que a gente tem que tentar exercitar todos os dias, né, para que a gente vá melhorando. E além disso, o que mais que ele quer dizer, né, quando ele fala dessa parábola? Bom, além da luz e a gente ajudar e emanar essa luz e ajudar as pessoas ao nosso redor, ele fala, por que ele fala em parábolas? Por que ele não fala direto? E aí é um ponto bem importante. Jesus veio numa época em que as pessoas não conseguiam entender exatamente o que era Deus, o que ele era, o que era Maria, o que era toda a fé ao seu redor, né? Então eles idolatravam figuras, eles idolatravam lá um boi, né? O que tinha o boi a ver com a coisa? Nada a ver. Mas eles idolatravam. E aí os homens podiam ter uma melhora e evoluir mais, porque eles iam mais para as sinagogas, e o resto não podia ir, mulher não podia ir, ou se ia, ficava num lugar distante, às vezes mal ouvia o que estava sendo falado. Então tudo era difícil. E se ele chegasse falando hoje, lá, naquela época, diretamente, como a gente está conversando aqui, que existe a reencarnação, que existem os espíritos que estão conosco, que a gente vai se reencontrar com os nossos entes queridos, ninguém ia acreditar nele, né? Por quê? Porque ele mesmo fala, as pessoas veem e ouvem, mas não enxergam o que eu falo, não escutam, não entendem. Então, se ele já falando em parábolas, que é aquela historinha, igual a gente faz com a criança, né? Que a gente conta a história para a criança, e aí a criança vai entendendo o que é certo, o que é errado, através das historinhas. Foi o que Jesus fez com as pessoas que estavam lá naquela época. Então ele contava essas historinhas para que as pessoas fossem entendendo como que eram as coisas, entendendo o que ele queria dizer e aprendendo conforme a sua capacidade de entendimento. E hoje mesmo, se a gente for pensar, a gente ainda está assim, né? Porque o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo foi criado em 1864, século XIX. Nós estamos no 21, não estamos muito longe, né? E o que a gente entende do Evangelho de Jesus? Pouco ou quase nada, né? E a gente tá mais para frente, né? Era para a gente estar mais iluminado, entendendo mais. Então a gente também, como espíritos em evolução, estamos aprendendo e vamos aprender mais. Então todos nós estamos juntos, no mesmo barco, todos nós aqui. E aí a gente vai aprendendo aos poucos, conforme a gente consegue, né, entender, conforme estivermos prontos para ouvir. E o que precisamos então? Precisamos estudar, para que nós consigamos seguir em frente. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos ouvir o que Jesus fala. E mais do que ouvir, a gente tem que tentar praticar, que não é a coisa mais fácil. E com todo esse aprendizado, né,
como a criança vai aprendendo em fases e ela vai se tornando um adulto e entendendo, nossos espíritos são crianças que estão aí há séculos aprendendo e temos muito mais a aprender ainda, e a gente vai estudando e conseguindo então aprender as coisas que Jesus ensinou lá atrás, né? E que nós ainda não conseguimos assimilar tudo. É importante também que a gente entenda nesse mesmo contexto, né, que a gente tem a luz, essa luz é a luz, né, de amor que a gente vai passar para as pessoas ao nosso redor, é também um conhecimento. Então, toda vez que a gente estuda o Evangelho, a gente lê um livro e a gente discute isso com uma pessoa da família, com um amigo, a gente está distribuindo o nosso conhecimento. Mas às vezes ele não vai entender. Eu vou falar, ele não é dessa religião, ele não vai entender. Não importa a religião, importa Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Você vê que a pessoa não acredita em reencarnação, você não precisa falar para ela sobre isso. Mas você leu um livro, você pensou, conversou, e aí você chega para ela, fala, olha, porque eu estudo muito, eu leio livro, e aí no livro eu li que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo, e que se a gente ficar no amor de Jesus, a gente consegue melhorar a nossa vida e dos nossos amigos. O que você acha? Cada um vai ter a sua própria visão daquele assunto. Mas com isso, você desperta a curiosidade. Você vai despertar a curiosidade nessa pessoa. E ela vai ficar pensando no que você falou. Ela pode não aceitar, ela pode não concordar, mas ela vai analisar aquilo que você falou. E vai usar o que para ela é útil. O que para ela serve na vida dela. E isso também é a gente distribuir a luz, porque nós precisamos distribuir o que a gente aprende. A gente tem que estudar e conversar com as pessoas para que a gente distribua o que a gente aprendeu. Não necessariamente eu preciso ir lá bater na porta de ninguém e falar, olha, hoje eu vim aqui falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer ouvir? Aí a pessoa pode querer, pode não querer, eu posso estar disposta a falar naquele dia ou menos, mas se a gente começar dentro de casa, a gente começar com as pessoas mais próximas, a gente vai distribuindo também o conhecimento. Então, com isso, a gente vai trazer a luz, que é o nosso amor, a gente vai trazer a luz, que é o conhecimento, e a gente vai aprender a não julgar o nosso próximo, porque ele tem as ideias dele. A gente fala de um jeito, ele entende do jeito dele e ele vai conversar do jeito dele. E nós todos vamos conseguir nos entender, nós todos vamos conseguir distribuir o nosso conhecimento. Então é muito importante que a gente faça isso, que a gente não tenha vergonha de falar sobre a nossa religião, sobre o que a gente aprendeu sobre Jesus. Não precisamos ter vergonha, né? Existia um preconceito antigamente, mas hoje não existe mais. Hoje todas as religiões são bem queridas. A gente tem pessoas que trabalham conosco de diversas religiões, mas que são enriquecedoras quando elas falam de Jesus. Elas nos trazem uma visão que muitas vezes nós não tivemos na hora que a gente leu o mesmo trecho do Evangelho que essa pessoa leu. Então é importante que a gente distribua esse nosso conhecimento,
que a gente converse com as pessoas sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente fica pensando no como começar a ajudar, como começar a falar, mas é muito simples, muito simples. Simplesmente você chegar num local, lógico, né, não vai ser à noite bebendo, mas num lugar que você está com pessoas conhecidas, queridas, e você colocar o assunto, colocar um determinado assunto e ver, uma pergunta boba, por que Jesus falava em parábola? A pessoa vai olhar para sua cara e falar, por que ele falava em parábola? Não sei, por que ele falava em parábola? Aí você explica, porque era o que as pessoas na época conseguiam entender. Então ele falava desse modo para que todos entendessem o que ele fala. E hoje a gente também, né, lê as parábolas e nós mesmos temos dificuldade ainda de entender algumas parábolas. Mas a gente consegue entender isso. Ele falava isso por causa daquela época. E aí a gente traz para o nosso dia de hoje. Já surgiu o assunto aí e a gente vai começar a conversar. E vai surgir um assunto, às vezes rápido, mas que todos ao nosso redor sejam gratificados com um pouco do nosso conhecimento. Então é muito importante isso. Então fica para mim a mensagem nessa parábola de 3 coisas. Uma, que é a luz que a gente não pode colocar embaixo do alqueire, é a nossa luz, o nosso amor por Jesus e o nosso amor pelas pessoas que estão próximas da gente. Em segundo lugar, que a gente tem que estudar e distribuir o nosso conhecimento, porque ele vai funcionar como uma forma de disseminação das palavras de Jesus. Então a gente amplifica essa luz ao nosso redor. E em terceiro lugar, que a gente não pode de forma nenhuma ter preconceitos. A gente não pode de forma nenhuma não ouvir o que o outro tem a nos dizer, que é a visão dele daquele mesmo ponto. Quando a gente faz isso e a gente ouve com ouvidos de ouvir, né? Que não é a pessoa ficar falando e você ficar esperando o tempo para eu responder. Peraí, vou responder. Não, ouvir, deixa a pessoa te explicar, deixa ela falar a visão dela daquilo tudo. A gente vai viver muito melhor, porque o nosso ambiente todo vai ficar mais feliz, vai ficar mais amoroso, e isso vai fazer com que a gente se aproxime de Jesus. Sim? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que todo mundo consiga sair daqui com amor no coração, com a vontade de estudar, aprender e falar da palavra de Jesus, e que a nossa luz ilumine todas as pessoas ao nosso redor. Muito obrigada.